Capítulo 2. Uma casa para o Criador. O arquiteto do universo projetou uma casa com a sua cara. Jardim de inverno, churrasqueira, sala com lareira, escritório, piscina, cozinha americana, quartos com banheiro, sala de cinema. Se você tivesse recursos financeiros ilimitados, como seria a sua casa? Mais moderna ou mais rústica? Cheia de cores ou apenas branca? Se somente possuir uma moradia fosse o único desejo das pessoas, as residências poderiam ser todas iguais. Contudo, mais do que uma casa, nós queremos uma casa com a nossa cara. Por isso, muitos contratam um arquiteto ou um decorador, explicam o que querem e só aprovam um projeto se for do jeitinho que eles imaginaram. A ideia é que a casa não seja apenas uma habitação, mas que ela tenha uma identificação com quem vai morar. Deus também pensa assim: todas as habitações divinas ao longo da história foram cuidadosamente planejadas. Por todo por todo o Antigo Testamento, vemos diversas vezes a ideia de Deus habitar junto aos homens. O Éden foi o primeiro lugar que Deus construiu para ter uma relação íntima com o homem. Na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão. A Bíblia é clara em nos mostrar que o Éden é uma espécie de casa na qual Deus tinha relação com o homem. Embora o Éden fosse apenas um lugar que Deus passeava, está nítido pela narrativa de Gênesis como aquele jardim foi pensado e planejado. O Éden foi um projeto paisagista monumental. No entanto, por causa do pecado, o homem foi expulso daquela casa. Porém, Deus nunca desistiu de estar com o homem. Após a queda, Deus procurou fazer alianças com o homem para alcançá-lo. No deserto, Deus arquitetou uma casa, mostrou-a para Moisés e pediu para que ela fosse colocada bem no meio do povo. Cada detalhe do tabernáculo que foi erguido no deserto foi pensado e estipulado pelo próprio Deus. Êxodo 25:30. O tabernáculo pode até ser conhecido como tabernáculo de Moisés, mas quem assinou a planta foi o arquiteto do universo. O tabernáculo de Moisés, depois a tenda de Davi e a seguir o templo de Salomão. Todas essas habitações divinas cumpriram um propósito para sua época, mas não era a realização do pleno desejo de Deus. Afinal de contas, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Atos 7:48. A casa dos sonhos do arquiteto do universo não seria feita por mãos humanas, mas pela ação do Espírito Santo na barriga de uma virgem. Ao falar que o Verbo se fez carne, a Bíblia usa o vocabulário de moradia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. A palavra habitou também poderia ser traduzida como tabernaculou, pois a palavra no original é a mesma usada para falar que Deus tabernaculou com Moisés e o povo no deserto. Assim, a presença de Deus não estava mais nos santos dos santos do templo, não habitava mais em templos físicos feitos por mãos de homens. Pela primeira vez na história da humanidade, a presença de Deus habitou em um templo de carne e osso. Quando Jesus disse que o templo, depois de derrubado, seria reerguido em 3 dias, os judeus ficaram horrorizados. Afinal, o templo daquela época levou 46 anos para ser construído, portanto, seria impossível que ele fosse levantado em 3 dias. João 2:19-20. A Bíblia, porém, esclarece que ele não falava a respeito daquele templo. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. João 2:21. Os judeus traziam seus sacrifícios ao templo e sempre os entregavam ao sacerdote. Assim seriam perdoados de todos os seus pecados, pois o lugar de perdão de pecados era no tabernáculo. Contudo, várias vezes antes de curar um enfermo, Jesus dizia: perdoados estão os seus pecados. Os judeus não compreendiam isso, pois só enxergavam o perdão mediante o sacrifício no templo material. Os religiosos não percebiam que Jesus era o templo. O tabernáculo estava móvel agora.
O perdão de pecados estava acessível. Entretanto, Jesus não veio para ser o único, ele veio para ser o primeiro. Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e ele será o meu povo, segundo Coríntios 6,16. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. No Antigo Testamento, Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas não residia neles. Moisés fez Moisés fez tudo o que fez porque Deus estava com ele, mas Deus não estava dentro dele. Elias profetizou com unção do Espírito sobre ele e não dentro dele. Eliseu até ressuscitou um morto pelo poder de Deus, mas não possuía esse poder residindo dentro dele. Cristo em nós, habitando dentro de nós, é um mistério que esteve oculto por todas as gerações passadas, mas é a esperança da glória da nossa geração. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. Por quê? Só agora. Porque depois da obra de Cristo na cruz, Deus pôde fazer algo em nós para que sua casa fosse conforme a sua imagem. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26, 27. Antes de habitar em nós, ele nos dá um novo coração, um espírito novo, ao tirar o coração de pedra, que fala de um espírito morto. Ele diz que só depois da mudança de coração é que colocará dentro de nós o seu espírito. Essa ideia de tirar um espírito morto e dar um espírito novo aponta para um novo nascimento. A habitação de Deus se manifesta em um espírito novo. Ele primeiro fez a casa e depois veio morar. Primeiro Jesus soprou dando vida, depois disso recebeu o Espírito Santo. A casa tinha a cara, melhor dizendo, a imagem de Deus. Assim como Deus deu detalhes para Moisés de como era o tabernáculo no qual veio habitar, assim também o Eterno tinha um projeto claro de como era sua casa em nós. Nesse projeto arquitetônico, Deus não desejava apenas reformar o que está caído. O arquiteto do universo desejava algo novo. Subtítulo: Novo. O primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Ele transformou a água em vinho. Mais do que apenas um milagre para ajudar um casal, esse momento revela-nos um padrão segundo o qual Deus opera. Nas tradições das festas do casamento judaico, o melhor vinho era sempre servido no início, e com o decorrer da festa, a qualidade do vinho ia caindo. A ordem era do melhor para o pior. Quando Jesus faz o milagre, o mestre da sala prova e o resultado é este: todos costumavam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente e fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. João 2:10. Jesus não apenas renovou o estoque de vinho, ele não fez mais do pior. Tampouco fez o vinho da mesma qualidade do que havia no início da festa. Por favor, pense nisso. Jesus não levou as pessoas a experimentarem algo que já haviam vivido. Nem a qualidade do início serviu de referência para elas. Na verdade, o vinho provado pelo mestre na sala ainda não tinha sido servido naquela festa. Jesus fez algo novo. Muitas vezes oramos para que Deus nos leve a ser o que éramos no início da nossa caminhada com Ele, para que o nosso casamento volte à mesma euforia do começo, ou que o ministério seja cheio de fervor,
como quando começamos. Quem faz essa oração está tendo o passado como referência. Deus tem Cristo como referência e o vinho que ele pretende fazer excede até mesmo aquele que foi provado no início da festa. O padrão de que Deus operou em Caná da Galileia é o mesmo que ele operou em nosso espírito no novo nascimento. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas as coisas. 2 Coríntios 5:17. No original, a palavra traduzida por nova é a palavra kainos, que significa novo, fresco, recente, não usado, não surrado, de um novo tipo, sem precedente, incomum, desconhecido. Você consegue entender o que Deus fez? Leia novamente o versículo e entenda de que espécie do Espírito você é. Lucas 9:55. Uma espécie sem precedente, incomum, não usada, desconhecida. A nossa criação é tão grandiosa que ela não é uma mera repetição da primeira. Deus não nos fez ser como Adão. Não há precedentes. O que ele fez em nós era desconhecido da história. Ele não nos fez ser como um vinho do início da festa. O que ele faz é novo. Esse é o padrão do nosso Deus. Aleluia! O próprio Jesus disse: Ninguém põe remendo do pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mateus 9:16-17. É necessário um recipiente novo para guardar algo novo. Deus lança fora os odres velhos para estabelecer odres novos. Deus nos dá um espírito novo para então colocar o vinho novo, que é o seu espírito. Algumas pessoas acham que a nova criatura é um remendo na velha, uma espécie de melhoramento do espírito humano morto, como se Deus estivesse recalchutando os pneus. Quando os pneus do nosso carro estão carecas e necessitam ser trocados por pneus novos, muitos preferem, ao invés de gastar na compra de novos, ir até a borracharia para reconstruir os pneus usados. Usam da estrutura residente do pneu gasto, liso, para incorporar uma nova borracha de piso, de forma que este ganhe outra vida. É o velho com ares de novo. Não Deus não recalchutou o espírito humano, ele deu um novo espírito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Para a nova criatura, as coisas tornam-se novas. A mesma palavra usada para criatura é também usada para as coisas que lhe acontecerão. Kainos é repetida para mostrar que coisas sem precedentes incomuns estão reservadas para quem nasceu de novo. Existe renovo para quem recebeu um novo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Neste texto, a regeneração é um novo nascimento e a palavra renovação no grego é anakainosis, uma combinação de ana, de novo, e kainos, novo. Indica que quando Deus nos renova, ele traz o novo de novo. E essa vida que você experimentou sem precedentes no novo nascimento é manifestada de novo quando ele o renova.